uma liturgia importante, para um tempo também muito importante. Muito obrigado, Marco, pelo convite, né? Obrigado pela equipe que sempre recorda desse pobre padre para vir aqui celebrar. Agora eu sou agricultor. Agora lá no Parque Santa Cruz, um pouquinho lá, quase no final do Belém Velho. Então, se quiser fazer uma visita por ali, café sempre tem por lá, né? Pode fazer a visita. A liturgia de hoje é muito bela, e essa liturgia em si, a leitura de hoje em si, nós já ouvimos esse ano. Quem está indo na missa todos os domingos percebe que nós já lemos em Mateus essa mesma leitura, no 25º, 26º domingo do tempo comum. E depois de ouvir essa leitura, uma série de outra leitura para imprimir algo importante na nossa experiência religiosa. Uma liturgia muito bela e muito importante, para falar daquilo que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Jesus entra no templo, encontra ali as pessoas fazendo comércio, e ele não gosta muito disso. Mesmo ele não gostando, ainda hoje tem muita gente vivendo desse comércio na igreja. Por isso que ele chegou ali, tinha umas mesas, ele pegou as mesas e virou essas mesas. Em cima dessa mesa tinha uma coisa, algo valioso ali. Quem recorda? É uma palavra única. Alguém recorda ou não? Tinha moedas. Moedas, veja só que coisa terrível. Ele chegou ali, aquele monte de moedas, e disse: olha, vocês estão fazendo da minha casa, a casa do meu pai, uma casa de comércio. Nós não podemos comercializar graça. O padre já disse aqui: se é graça, é de graça. É de graça. Então não existe você dar 10% do seu salário para você ganhar 30% em cima. Com Deus a gente não negocia. Não é esse tipo de negócio. Nós não vendemos graça, até porque nós não temos o domínio sobre ela. Se é graça, só pode vir de Deus. Por isso, não entre nessa jogada, pelo amor de Deus, viu? Vai ter uma campanha na igreja. Essa campanha vai participar quem tem R$1.000 para participar. E quem não tem os R$1.000? Vai ficar desgraçado porque não vai participar? Ou seja, a casa de Deus tem que ser uma casa de oração. Começou então no 25º, 26º domingo. Todo domingo Jesus ia recordando algumas coisas assim da experiência religiosa, até chegar ao 29º. E aí nós vamos recordar que Jesus chegou no lugar, os fariseus e aqueles do partido de Herodes se reuniram e vão pegar Jesus e mandar um grupo lá dos seus partidos para fazer uma pergunta para Jesus: é justo ou não pagar imposto a César? Veja só que pergunta mais terrível. Recorda que a liturgia de hoje começou a liturgia da Semana Santa, né? Jesus voltando para Jerusalém. Recorda que Jesus vai ser preso, vai lá estar sendo julgado, mas aí tem um homem do coração bom e vai dizer assim: olha, nós vamos soltar alguém nesse tempo. Quem vocês querem que eu solte? Aquela pessoa que eles vão soltar, chamada é só para fazer catequese, viu? Barrabás, parabéns, viu? Parabéns. Todo mundo passou na catequese. Barrabás tinha respondido essa questão e tinha se revoltado, e exatamente por responder, causar aquela revolta, a morte até de um soldado, por isso ele estava preso. E eles queriam fazer a mesma coisa com Jesus. Mas Jesus disse algo importante. Ele disse assim: olha, alguém aqui tem uma. Veja que a leitura ela retorna. Veja que Jesus está retomando aquilo que estava dentro do templo, que não deveria estar dentro do templo. E Jesus diz assim: olha, nessa moeda tem uma imagem. De quem é essa imagem? César. E ele disse o quê? Dai a César o que é de César, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Dê uma salva de palmas para o irmão das lágrimas assim, uma salva de palmas para ele. Todo mundo aqui também está nisso.
Exatamente. Agora, para bater as palmas mais forte, nós temos que responder aqui a pergunta de um milhão. Dai a César o que é de César, o que é? Dinheiro. Moeda. A moeda. Parabéns. Mas não é essa a pergunta. Dai a César o que é de César, está aqui nessa imagem, a imagem de César. Você dá isso aqui para César, a imagem dele. Agora ele diz: dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo. Nossa. Tem que ser mais profundo essas respostas. O tudo? Nossa vocação, nossa missão. Dai a César o que é de César. Tem a imagem ali de César. Você pegou de César, deu para César. Recorda lá em Gênesis. Olha bem porque é importante a teologia. Porque a teologia, você tem que saber um pouco de todos os livros para compreender. Lá em Gênesis, quando estava se criando ali na criação, Deus disse assim: façamos o homem, veja que são duas imagens. Uma é aquela que nós vemos, que está na moeda, mas existe uma imagem que você não consegue contemplar se o seu olhar estiver na moeda. É por isso que o Senhor se revolta ali. É por isso que Ele coloca abaixo toda aquela tenda, porque é um risco muito grande que também nós corremos atrás dessa imagem externa e esquecermos. Talvez esse seja o maior pecado do povo do Antigo Testamento, esquecer que nós somos a imagem de Deus, que Deus já te criou maravilhoso, Deus te criou para ser um homem feliz, Deus te criou para ser uma mulher feliz, porque Ele já imprimiu em você a imagem. Mas há um grande risco da gente correr atrás dessa imagem externa, desses bens materiais, e esquecer aquilo que nós temos de melhor. E o que você tem de melhor é você. E o que você tem de melhor é você. Por isso, quando se fala de dons e carisma, só encontra os dons e os carismas quem consegue enxergar essa imagem desse Deus que já é eterno em nós. Deus nos criou já na eternidade, nós somos gerados para a eternidade. A eternidade já está em nós. Nós não nos tornaremos eternos lá na frente, quando a gente morrer. Não é na morte, porque a eternidade já está em nós no batismo. Ali já foi impressa, ali Deus já revelou essa imagem do Pai. Quem me vê o Pai, diz Jesus. É por isso que ele está dizendo: olha, existe um templo, mas eu não estou falando desse templo aqui. E ninguém entendeu, nem os discípulos entenderam, porque não estavam preparados para entender. E é um risco muito grande de nós também não nos prepararmos para entender, de não compreendermos esse mistério. Por isso que Jesus estava falando de uma experiência interna, mas as pessoas estavam todos olhando ali para as experiências externas. Mas Deus, Ele está aqui. Deus já está em você. Deus, Ele deseja que você compreenda. Por isso essa experiência de um Deus que é vivo em nós, que o carisma se manifesta a partir do momento que você consegue ver esse Deus. Se você não enxergar, não adianta. Não adianta. Nós vamos viver correndo atrás dessas experiências materiais. E o bem maior que Deus nos dá, por isso na liturgia, logo seguinte do tempo comum, para concluir esse bloco de leituras, a partir do 25º, se conclui dizendo: amar a Deus e amar o. Porque quando as pessoas vivem atrás dessa experiência material, acabam esquecendo até dos seus. Vivem uma experiência de distanciamento. É por isso que quando o padre vem aqui, ele sempre fala de família. É por isso que quando ele vem aqui, ele sempre fala de experiência significativa. E a experiência significativa, aquilo que revela realmente essa experiência de Deus em nós, é o quanto que nós somos capazes de amar as pessoas que Deus vai colocando ao nosso lado, as pessoas que Deus vai colocando ao nosso caminho, o quanto que nós somos capazes de nos dedicar a elas. É ali que revela então os dons e os carismas. Ali nós falamos uma língua que o mundo não é capaz de entender.
porque ainda está numa experiência externa. Ali nós falamos uma língua que é a língua do amor, que choca a sociedade. Todo gesto de amor feito com a pureza do coração choca a sociedade. Pense em Madre Teresa do Calcutá, quando aquele repórter ficou atrás dela perguntando: olha, quanto você ganha para fazer o que você faz? Porque para ele não conseguia entender na cabeça dele como uma pessoa como daquela estatura fazia tanto bem cuidando de pessoas que não eram nem parentes, cuidando de pessoas sem ganhar um dinheiro, de fazer uma coisa sem ter um dinheiro por detrás. Como pode uma pessoa fazer algo desse tipo? Por isso ele perguntava: olha, mas quanto a senhora ganha, irmã? Quanto a senhora ganha para fazer isso? Porque o bem nessa sociedade assusta. Por isso que entre nós não pode ser assim. Entre nós não pode ser assim. Nós temos que correr atrás da experiência diária do trabalho. Devemos, mas não podemos viver disso, só disso, porque nós perdemos a nossa família. E tem muita gente perdendo a família, porque só sabe falar em tem que pagar, tem que receber, tem que pagar, tem que receber, e vai a cabeça, vai. E como a gente não vê mais o dinheiro, só o cartão, vai passando o cartão, vai passando o cartão, de repente passa o cartão no pescoço. A experiência, mas é muito simples de Deus. Os dons e os carismas é a manifestação do amor de Deus. É Ele que dá o dom quando a gente consegue enxergar entre nós esse Jesus que pregava para as multidões e não pregava com palavras longe delas, pelo contrário, ele pregava com palavras dali de dentro que todos conheciam. Por isso ele se tornou conhecido. Por isso ele se tornou conhecido. Por isso que ele está dizendo: olha, se você destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Porque tamanha era a intimidade dele com o Pai. E talvez essa liturgia de hoje, que celebramos também a dedicação da Basílica de Latão, seja um pouco essa. O local que você tem aquela basílica, muitos anos atrás, era uma praça onde se tinha debate, discussões, bebedeira, se reuniam para discussões sociais, para experiências que não eram, vamos dizer assim, tanto voltada para a santidade, até que o imperador resolveu dar de presente para a igreja aquele espaço que foi dedicado, ou seja, consagrado. E talvez seja essa a nossa missão, e transformar um pouquinho de nós a cada dia, e tentar viver uma experiência melhor a cada dia, porque senão nós acabamos nos distanciando das pessoas que merecem o nosso cuidado. Nós acabamos se distanciando das pessoas que de alguma forma se dedicam também todos os dias a cuidar de nós, e nós acabamos não enxergando. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, amados, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar doentes junto com essa sociedade. Cada vez eu me surpreendo mais um pouco. A gente vai nos velórios hoje em dia, cada coisa que acontece nos velórios. Antigamente, você tem que ter os cabelos brancos igual o padre. As nossas famílias se reuniam, vinha a tia com os primos, a gente brigava. A gente pegava os primos, dava uma cabaçada de pau neles, depois eles pegavam de nós, davam uma cabaçada de pau. E nós não via a hora de chegar o próximo domingo para a gente descontar. Mas a gente conhecia os primos. Tinha uns que nem entravam na rodinha porque sabia que ia apanhar. Nem chegava perto, mas a gente conhecia os primos. Hoje em dia, as famílias só encontram em velório, eu não consigo entender isso. Chega no velório: quem é esse aqui? Esse aqui é o filho da tia Maria. Nem conhece mais, os primos não se conhecem. 8 anos de idade, nunca se viu, moram na mesma cidade. Moram na mesma cidade. Filhos que não visitam os pais, nunca vai ter como ficar nisso. Olha bem, pode escrever no coração isso aqui. Quem não cuida dos seus pais e dos seus avós nunca vai conseguir entender os dons e os carismas, porque não entendeu a profundidade do amor, não conseguiu enxergar esse Deus que vive em nós, não conseguiu. Quem não supera, por exemplo, quando alguém erra contra você, se você não conseguir superar, se você não conseguir perdoar, não vai conhecer a face desse Deus misericordioso que está em nós, que nos dá os dons do perdão. Não vai conseguir.
E nós não vamos conseguir pregar, sabe por quê? Nós só conseguimos pregar aquilo que nós vivemos. É por isso que esse final de semana, esses finais de semana das nossas missas foram importantes. Por isso que esse dia também é muito importante. Porque Deus nos dá a graça de poder compreender o mistério de uma imagem que não está fora de nós. Por isso que, recordando a minha antiga paróquia Santa Teresa, ela dizia algo importante desse castelo interior. E ela conseguiu ver através da oração a alma de um justo. E no dia que ela conseguiu enxergar a alma de um justo, ela conseguiu perceber que lá no centro da alma existe uma luz naquele castelo de cristal. E aquela luz é Deus que habita na alma do justo. Fora desse castelo é só trevas, escuridões, medos. Mas quando se chega ali dentro, era dessa experiência que Jesus estava já dizendo. Porventura não sabeis que eu estou no Pai, e o Pai está, e nós estaremos em? Nós somos esse templo, amado. Por isso que a primeira leitura está dizendo isso. Nós já somos esse templo. Mas se o nosso olhar estiver ainda para os bens materiais, se nós estivermos ainda olhando somente para aquilo que é externo, seguramente nós não vamos conseguir compreender o mistério de Deus que habita em nós, essa imagem, a imagem do Eterno. E vai ser muito belo o dia que nós passarmos dessa vida para a eternidade, naquele piscar de olhos. E quando nós abrirmos, o Senhor está ali, e nós vamos reconhecer. Sabe por quê? Porque essa imagem já está formada em nós. E Ele vai dizer: bendito, bendita, vem. Porque você acreditou, porque você conseguiu ver aquilo que os olhos humanos hoje não foram capazes de ver. Que a glória de Deus habita em você. Que você foi criado para ser um homem feliz. Que você foi criado para ser uma mulher feliz. A tua casa tem que reinar a alegria. Quando nós conseguimos compreender essa face desse Deus que não está lá quando a gente bater as botas, mas que já está aqui, porque Ele te ama. Diga para quem está do teu lado assim: Deus, Ele te ama. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração um instante. Vamos ficar de pé um instante. Feche teus olhos. Lá no teu coração, agradeça a Deus por você estar aqui essa noite. Diga ao Senhor lá no teu coração: Senhor, muito obrigado, porque tenho a oportunidade de estar aqui essa noite. Quantas pessoas que nesta manhã foram internadas nos hospitais, quantas pessoas, Senhor, que passaram por tantas dificuldades, tribulações, nem conseguiram chegar em casa, mas o Senhor nos deu a graça de estar aqui esta noite, de poder rezar e contemplar a sua face. Peça para Ele a graça de poder enxergar, que você possa ver essa imagem que já está em você, para que você possa fortalecer esse vínculo com o Espírito, para que você possa compreender ali quais são os seus dons, aonde eles vão ser manifestados e como eles vão ser manifestados. Essa é a graça que Deus tem para nós, essa é a graça que Deus tem para você. E aquilo que eu peço no meu coração seja a graça de poder enxergar o invisível, aquilo que os olhos materiais que estão voltados para a moeda ainda com a imagem de César não conseguem enxergar. E aquilo que eu te peço é a graça de derramar sobre nós esse dom da visão, para vermos já o invisível, o impossível acontecer também em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.